Nessa aula de hoje a gente vai continuar os nossos estudos sobre função quadrática, hoje falando especialmente sobre os zeros, ou também conhecida como as raízes da função quadrática. Então, é bem simples, a gente primeiro se lembra aqui da nossa função da equação quadrática, né, primeiro. Então, a gente tinha uma equação dessa forma aqui, e ela era resolvida utilizando-se ali a fórmula de Bhaskara, então menos b é mais ou menos raiz de b quadrado menos 4ac sobre 2a. E aqui o processo vai se manter exatamente o mesmo, então, para calcularmos as raízes ou zeros da função quadrática, nós continuaremos utilizando aqui a fórmula de Bhaskara, então aqui eu só tiro o delta da fórmula aqui, para calcular separado e depois faz-se a raiz, e calculando-se, depois eu vou relembrar como se calcula, mas calculando-se isso a gente cai então em três situações possíveis. Primeira, quando o delta, ou seja, quando o número dentro da minha raiz aqui der positivo, que nós teremos então duas raízes ou dois zeros diferentes e números reais. Depois aqui a gente tem o segundo caso, que é quando esse delta, ou seja, quando o número de dentro da raiz der igual a zero, que daí ele vai possuir duas raízes reais iguais. E no terceiro, quando o delta der negativo, que daí ele não vai possuir raiz real. Tá? Então, aqui tem um exemplo, já pensando no gráfico, então a ideia do zero ou da raiz é a mesma ideia da função do primeiro grau, vai ser aquele ponto onde o gráfico vai passar no eixo x. Então, como a gente viu no outro vídeo, se o A for positivo, a concavidade é para cima, aqui as duas raízes, supondo aqui o delta positivo, aqui para baixo com as duas raízes. Se o delta for igual a zero, ou seja, aquele número de dentro da raiz, em que só vai ter uma raiz, ele só vai encostar aqui no eixo x. E se não tiver raiz, ou seja, se o delta for negativo, ele não vai encostar no eixo x, porque não vai ter raiz, então não vai ter interseção no eixo x. Então, aqui dois exemplos, determinar os zeros da função, essa função ali. Então, calcular os zeros da função vai se dividir nas seguintes partes. Primeira parte, identificar o A, B e C. Então, o A aqui é 1, o B é menos 4 e o C é menos 5. A segunda parte aqui da nossa solução é calcular o valor de delta. Tá? Então, voltando aqui, primeiro a gente calcula aqui o delta, para depois usar no resto da fórmula. Então, delta é igual a b quadrado menos 4ac, só substituir o b pelo valor de b, o a pelo valor de a e o c pelo valor de c, tomando cuidado, porque, por exemplo, este 4 aqui é negativo, aí ele tem que ficar entre parênteses, e este 5 aqui, que seria o c, também é negativo, aí ele também precisa ficar em parênteses. 4 ao quadrado, 16. Aqui fica positivo, dá 20. Então, 36 o delta. Terceira parte da solução, vou fazer aqui embaixo, é calcular o resto da fórmula. X igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Só substituir, então, menos com parênteses, porque o 4 é negativo, mais ou menos raiz de 36, dividido por 2 vezes 1. Esse negativo com o 4 negativo fica positivo esse 4. Raiz de 36 é 6, 2 vezes 1 é 2. Fizemos todas as operações possíveis, agora a gente abre no x1 e no x2. x1 é o primeiro caso da resposta onde a gente considera o sinal positivo. x2 é o segundo caso da resposta onde a gente considera o sinal ali do mais ou menos negativo. Então fica 10 dividido por 2, que é igual a 5, menos 2 dividido por 2, que é igual a menos 1. Portanto, a nossa solução aqui, os nossos zeros
vão ser 5 e menos 1. Então, sempre que eu for calcular os zeros da função quadrática, eu vou seguir exatamente esses 3 passos. Primeiro, identificar os coeficientes A, B e C. Segundo passo, fazer o cálculo do delta, que é também chamado de discriminante. Parte 3, fazer o resto da minha forma. 8. Seja a função essa daqui, sabendo que ela tem um único zero, determine o valor real de k. Então, aqui a gente não tem um número, a gente tem aqui uma incógnita para a gente calcular o valor. O exercício dá para a gente uma informação importante. Esta função tem um único zero. Vamos voltar aqui. A gente viu, então, que no caso 2, a função terá um único zero quando o delta for igual a zero. Então, é isso que eu vou fazer aqui. Delta igual a zero e vou calcular o valor desse 3k. Vamos identificar os coeficientes. A é 1, B é menos 2, C é 3k. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, que é igual a zero. Menos 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 3k é igual a zero. Menos 2 ao quadrado é 4. Menos 12k igual a zero. 4 é igual a 12k. K igual a 4 dividido por 12, que é a mesma coisa que 1/3. Então, K é igual a 1/3. Tá? Então, calcular zero de função quadrática única e simplesmente fazer a fórmula de Bhaskara por essas 3 etapas aqui que a gente fez no exemplo 7. Tá? E aí, temos que nos lembrar desse detalhe aqui, então, estamos do lado errado, porque se esse delta for positivo, então eu terei 2 raízes. Se ele for igual a zero, eu teria uma raiz. Se ele for negativo, eu não terei raízes reais. E aí a gente deu negativo para a conta ali, não tem raízes, não tem como prosseguir, por enquanto. Deu maior que zero ou deu zero, a gente continua porque dá para fazer. Tá? Então, aí vocês podem fazer a questão número 3 da lista de exercícios.